E aí galera, beleza? Bom, resolvendo as 4 questões, né, que eu deixei para vocês, antes de começar, eu vou só falar um pouquinho das relações de Girard, tá? Se nós temos uma equação de segundo grau, como que eu posso escrever essa equação? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Lembrando que o a tem que ser diferente de zero, né? Que senão essa equação não vai ser de segundo grau. Se eu peço assim, ó, me dá as relações de Girard nessa equação, como que é? Nós sabemos que x1 e x2 são raízes, né? X1, como ela é de segundo grau, tem duas raízes, x1 e x2 são raízes. Então, as relações aqui quais são? x1 mais x2. Lembra que sempre começa pela soma. Quem que é x1 mais x2? Sempre é menos b sobre a. E depois vai alternando. O próximo é x1 vezes x2. E será c sobre a. Então, menos b sobre a, c sobre a. Se fosse grau 3, eu vou colocar aqui do lado, né? Vamos colocar aqui só para dar uma reforçada. Ó, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d é igual a zero. Então, as raízes agora é x1, x2 e x3. Não vou escrever, tá, gente? Só estou falando, x1, x2 e x3 são raízes. Quais são as relações que nós temos agora aqui? Se eu falar assim, ó, me dá as relações de Girard dessa equação aqui. Nós temos que a soma das equações sempre começa pela soma. A soma das três raízes, né? A soma das raízes, falei soma das equações, mas a soma das raízes sempre quem que é? Menos b sobre a. Depois é a soma combinada, né? O x1 combinado com o x2, combinado que eu falo multiplicado por ele, tá? Mais o x1 com o x3 e depois o x2, porque o x1 já foi com os dois, né? O x2 com o x3 multiplicado também. E isso é qual? Começou no menos b sobre a, depois vai para c sobre a. Agora a multiplicação das três juntas, né? E aí só tem uma, por isso que termina já aqui na próxima formulazinha, que é, como eu falei, que é alternando, né? Foi menos b sobre a, c sobre a, e agora é menos d sobre a. Então, é assim que nós vamos aplicar as relações de Girard. Galera, como esse assunto aqui é equações algébricas, né? É bem relacionado a isso. Então, as questões, todas elas, vocês vão aplicar essas relações que vai ficar mais fácil de fazer. Ó, uma raiz da equação, dessa equação aqui, é igual à soma das outras duas raízes. Então, eu posso já anotar essa primeira informação. Ó, uma raiz é igual à soma das outras duas. Primeiro vamos falar assim, ó, x1, x2 e x3 são raízes. Beleza? E aí o que eu vou fazer então? Eu vou falar que antes de colocar as fórmulas, as relações de Girard aqui, eu vou primeiro pegar essa informação que o exercício deu. Uma raiz é igual à soma das outras duas. Então, vou anotar aqui do lado, ó, uma raiz, vou falar que é x1, ela é igual à soma das outras duas. Ela é igual ao x2 mais o x3. Então, essa informação aqui que é essencial, né, para o exercício. E agora nós vamos usar as relações. O que nós temos? Que x1 mais x2 mais x3 é igual a menos b sobre a. Quem que é o b? O b não é menos 4? Então vai ficar menos o menos 4, né? Porque é menos b sobre a. E o a quem acompanha x ao cubo, que é 1. Então aqui, como vai ficar? x1. Agora, gente, quero que vocês reparem nisso, ó. O x2 mais x3 é quem está aqui, ó. Ele não é igual a x1? Então, ao invés de eu colocar de novo x2 mais x3, eu vou chamar do que? O x2 mais x3 é igual a x1. Então, eu vou chamar isso aqui de x1. Então, esse cara é o x1. Então, x1 mais x1 é igual a 4.
significa que x1 mais x1 vale quanto? 2x1. Vou colocar aqui, tá? Ó, puxar para cá. 2x1 é igual a 4. Passa o 2, está multiplicando e dividindo, vai ficar 4 dividido por 2, que costuma ser 2. Beleza? Achamos o x1. Como que eu acho as outras duas? Aqui, o mais fácil, quando a gente tem uma raiz, nós já temos a raiz. O que eu faço? Aplica Breuer-Ruffini, né? Por Breuer-Ruffini a gente diminui o grau do polinômio. E aí fica mais fácil de calcular. Aqui é 1, menos 4, 1 e 6. Abaixo esse 1. 1 vezes 2, 2. 2 com menos 4. Lembra que a gente soma? Ó, multiplica aqui, né? 1 vezes, sempre abaixo primeiro, né? Aí multiplica. O que der de resultado, a gente soma com o da frente. Então, 1 vezes... Deixa eu fazer uma setinha melhor aqui. 1 vezes 2, 2. 2 somado com menos 4, dá menos 2. Mesma coisa, agora 2 multiplico 2, vai dar 4. Aí eu somo com o da frente. Mas eu fiz conta errada aqui já, né, gente? Vamos ver. Menos 2... Não tá certo. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 somado com 1 dá menos 3. E aí, menos 3 vezes o 2 dá menos 6. Somado com 6, deu 0. Então, esses caras aqui são os coeficientes do resultado, né? Quem que é o resultado? Se era uma equação de grau 3, abaixou para grau 2. Então, vai ficar 1x², que é só x², menos 2x, menos 3, igual a 0. Faço por Bhaskara ou por soma e produto? Por soma e produto é mais rápido, né? Ó, eu vou mudar a tela, tá? Então, nós temos essa raiz por enquanto, que é o resultado, né? Porque o exercício pede quais são as raízes dessa equação. Aqui nós temos uma e aqui nós vamos achar outra. Vou copiar aqui do lado da equação. X² menos 2x menos 3. Menos 2x menos 3 igual a 0. Então, vamos fazer por soma e produto, tá, galera? Quando é de segundo grau e já está assim, né? É mais fácil eu colocar assim, ó, soma. Ou poderia colocar x1 mais x2. Vou até fazer, tá? Esquece isso aqui. Vamos lá, ó. A soma das raízes, que é x1 mais x2, quem que tem que ser? Menos b, então menos o menos 2 dá 2, sobre a, que é sobre 1, é 2 mesmo. E o produto entre elas, x1 vezes x2, é c, que é o menos 3, sobre a, então é menos 3, que o a é 1, né? Então, dois valores que somados dão 2, multiplicados dão 3. Como eu falei, sempre pense na multiplicação, que multiplicação que eu faço de dois números que dá 3. 1 e 3, né? Só que ela é negativa, então uma delas é negativa. Qual que é negativo? Se fosse menos 3, a hora que eu somar, vai dar menos 2 essa conta. Né? Ó, deixa eu colocar aqui as duas possibilidades. As possibilidades são essas, menos 1 e 3 ou 1 e menos 3. Só que, para soma, não está dando 2? Se a gente somar esses dois caras aqui, isso resulta em 2. Se eu somo esses dois aqui, isso resulta em menos 2. E não é o que a gente quer. Então, não é esse. Então, a resposta aqui é, as raízes são menos 1 e 3. Tá, ó. Então, vou falar aqui o x1 de novo, eu chamei, né? De menos 1. E o x2 de 3. Então, a solução do exercício qual é? Vou pegar aqui de trás, ó. Essa aqui foi 2, a raiz. 2 menos 1 e 3. Vou colocar na ordem. Menos 1, 2 e 3. Então, só voltando, né? Aqui, com essa informação, a gente consegue achar o x1. Aí, por Breuer-Ruffini, eu diminuo o grau, né? A partir do momento que você tiver uma, você pode aplicar Breuer-Ruffini. Diminui o grau. E aqui pode ser Bhaskara ou soma e produto, né? Aqui sai mais rápido por soma e produto. Então, tá feita a questão 1. Questão 2. Se a soma das raízes da equação é 10, qual é o produto das raízes? Então, gente, o exercício já está falando isso, ó. x1 mais x2. Opa! Deixa eu apagar aqui, vai. O exercício já dá essa informação, que a soma das raízes, como é de segundo grau, só tem duas raízes. A soma é 10. Ele quer saber o quê? O produto. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar agora pela equação. Qual que é a soma das raízes pela equação? x1 mais x2 vale menos b sobre a. Então, é menos 3 sobre k.
Só que x1 mais x2 vale 10. Então, no lugar de x1 mais x2, eu vou trocar por 10, que é o que está aqui, né, gente? Ó, x1 mais x2 vale 10. Então, trocando aqui, 10 é igual a menos 3 sobre k. Coloco 1 aqui embaixo, multiplicação cruzada, o que vai dar? 10k é igual a menos 3. Como está multiplicando, vai dividindo, nós temos que k vale menos 3 sobre 10. Beleza? Então, acabamos de achar o valor do k. O exercício quer saber o produto das raízes. O produto, se nós também fizermos dessa forma, né, olhando para a equação, produto é x1 vezes x2. Olhando para a equação, é c sobre a. c é menos 4 sobre k. Então, esse é o produto, que é o que o exercício quer. Mas o k, nós já temos ele, que é esse valor aqui. Então, é só substituir. Quem que é o produto que ele está pedindo? É menos 4. Como está em fração, o k ali, eu vou colocar o menos 4 sobre 1 também em fração. Sobre menos 3 sobre 10. Como está uma divisão de menos por menos, eu já sei que é mais esse resultado. E agora é só fazer barrigão, barriguinha. 4 vezes 10, 40. 3 vezes 1, 3. Então, portanto, o produto das raízes, né? Vou colocar aqui x1 vezes x2 é igual a 40 terços. E está feito o exercício também. Então, perceba que é a mesma coisa. Ó, eu pego a informação que o exercício deu. Está aqui, né? A informação que ele deu, x1 mais x2 vale 10, que é a soma das raízes. Coloco aqui. Aí depois eu olho para a equação, né? Mas a soma das raízes é menos 3 sobre k. Mas ele falou que a soma é 10. Então eu igualo um ao outro, né? Consigo achar o valor de k. Então esse é o primeiro passo do exercício. Depois é só colocar a multiplicação e substituir o k que a gente já tem, né? Vamos para o exercício 3. As raízes da equação, olha a equação aqui, elas são positivas e uma é o triplo da outra. Aqui, ó, a informação do exercício agora. Então, como é a equação de segundo grau, a gente já sabe que as raízes são x1 e x2. Essa informação, uma é o triplo da outra. Então, o x1, eu vou falar que ele é 3 vezes o x2. Então, essa foi a informação que o exercício deu. Agora, para calcular o valor de b, nós vamos aplicar as relações de Hardy, senão não tem uma outra forma de pensar aqui, né? Quais são as relações? A soma das raízes é menos b sobre a. Então, menos quem que é o b? É quem acompanha o x, é todo mundo que acompanha o x. Então, quem acompanha o x lá é menos 2b. Então, essa é a soma das raízes sobre a. Então, nós temos daqui, ó, eu já vou substituir. O x não vale 3x2? Então, o x1. Então, no lugar do x1, eu vou trocar por 3x2, tá bom? Ó, nessa parte aqui, já vou trocar o x1 por 3x2. Vai ficar como? 3x2 vezes, mais x2 é igual, menos com menos deu mais, né? Do 2b sobre 2. 2b sobre 2, eu vou colocar aqui porque eu vou cortar mesmo o 2 com 2, vou juntar aqui também, né? O que vai dar aqui, continuando? 3x2 com mais 1x2 vai dar 4x2. E isso é igual a, corto 2 com 2, isso é igual a b. Então, x2 vale b sobre 4. Então, nós temos uma informação aqui, usando a soma. Vamos agora achar outra informação usando o produto. Produto x1 vezes x2. Não é c sobre a? Quem que é c? É 3 sobre 2. 3 sobre 2. Só que o x1, ele vale 3x2. Então, vamos substituir o x1. Vai ficar x2 vezes x2 é igual a 3 sobre 2. Coloquei errado, gente, né? O x1 vale 3x2. Aqui tem um 3. Ó. 3x2 vezes x2 é igual a 3 sobre 2. Aqui, se nós continuarmos, estou querendo mudar de tela, mas vamos por mais um passo aqui, ó. Esse 3 está multiplicando, aqui se eu colocar todo mundo por 1, dá para multiplicar cruzado. Então vai ficar como? Vai ficar 6x2 ao quadrado, ó, 2 vezes 3 dá 6,
x2 vezes x2 dá x2 ao quadrado. x2 ao quadrado é igual a 1 vezes 3, 3. Esse 6 está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar assim, ó. x2 ao quadrado é igual a 3 sextos. E se a gente simplificar por 3, nós temos que o x2 ao quadrado vale meio. 1 sobre 2. Ó, dividir por 3 em cima e embaixo, tá? Divide por 3, vai dar 1. Divide por 3, deu 2. Vou continuar na outra tela. Aqui, então, tá assim, ó. x2 ao quadrado é igual a meio. Gente, quando está ao quadrado numa equação, o que a gente faz? Passa mais ou menos a raiz, né? Ó, mais ou menos a raiz de meio. Só que eu vou ter um valor positivo ou negativo. Qual será que eu vou usar? No enunciado ele fala, ó, olha outra informação importante aqui. As raízes da equação são positivas. Ou seja, essa parte do menos você desconsidera. Então a raiz é, o x2 vale raiz de 1 sobre 2. Então vamos escrever melhor esse 1 sobre 2. Esse 1 sobre 2 é a mesma coisa que 1, que a raiz de 1 é 1, sobre a raiz de 2. Tem que racionalizar isso, né? Tem que multiplicar com a mesma raiz que está embaixo para sair da raiz. Se eu multipliquei embaixo, eu multiplico em cima. 1 vezes a raiz de 2, raiz de 2. E raiz de 2 vezes a raiz de 2 é 2. Portanto, o x2, nós acabamos de encontrar o resultado dele, que é raiz de 2 sobre 2. Só que nós não tínhamos essa informação, x2 é igual a b sobre 4, que está aqui, ó, a informação aqui. x2 é b sobre 4. Então, vou colocar aquela informação aqui, x2 é b sobre 4. E o x2 é raiz de 2 sobre 2. Então, no lugar do x2, eu vou trocar por raiz de 2 sobre 2. Vai ficar assim, ó, raiz de 2 sobre 2 é igual a b sobre 4. Multiplicação cruzada vai dar 2b é igual a 4 raiz de 2. Passe 2 dividindo, b vale 4 raiz de 2 sobre 2. E aí a gente simplifica só o 4 com 2. Dá 4 dividido por 2, dá 2. Então ficou que o b vale, vou colocar aqui, b vale 2 raiz de 2. Que é o que o exercício pediu, né? Qual é o valor de b? Beleza? Então tá mais uma feita. E de novo, pego a informação do exercício, que é o meu triplo da outra, e montei isso daqui. E aí eu coloco as relações de Hardy, a soma e o produto. E aplico aquilo que o exercício nos deu no enunciado, né? O meu triplo da outra. Então eu faço essa substituição para poder continuar o exercício. E por fim, o exercício 4. Uma das raízes do polinômio é 2. Qual é o produto das outras duas? Galera, essa daqui, como você já tem uma, você pode aplicar Breuer-Ruffini se quiser. Tá? Mas como nós estamos fazendo relações de Hardy, eu acho que é mais fácil. Tá? Se ele está querendo saber o produto das raízes das outras duas, nós sabemos que x1 vezes x2 vezes x3 é o produto das raízes, certo? E isso é igual a quem? Ó, a soma não é menos b sobre a? A soma menos b sobre a. A soma depois 2 a 2 seria c sobre a. E a multiplicação, né, o produto, é menos d sobre a. Tá? Então, o produto é menos d. O d é menos 2. Então, vai ficar menos 2 sobre 1. Só que, se uma das raízes é o 2, que é o que o exercício falou, eu vou trocar o x1 por 2. 2, que multiplica x2 vezes x3, que é igual a menos com menos aqui dá mais. Por que eu fiz isso? Porque o exercício quer o produto das outras duas raízes, ou seja, ele quer saber exatamente essa informação aqui, ó. Ele quer esse produto. O que eu faço quando tem esses dois multiplicando? Passo ele dividindo. x2 vezes x3 é igual a 2 sobre 2. 2 sobre 2 costuma ser 1, né, gente? Então, x2 vezes x3 é igual a 1, que é o que ele queria. Quem quiser fazer por Breuer-Ruffini, diminuir o grau do polinômio, diminui para grau 2 e aí aplica, né? Vai dar, daí a formulazinha, quando vai cair para uma de segundo grau,
E como a gente viu lá no comecinho da aula, a de segundo grau, cadê? A de segundo grau, o produto é C sobre A. Você vai ver que vai dar a mesma coisa, tá? Vai dar esse mesmo resultado 1. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, depois me manda, né? Que daí dando um tempinho eu respondo para vocês. Um abraço, galera. Até mais e bons estudos aí.